Bom, pessoal, vai começar agora a nossa aula 13 de lançamento horizontal e ela é uma mistura de movimento uniforme com movimento uniformemente variado. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de um lançamento horizontal, basicamente constitui na seguinte coisa. Imagine que você tem um projétil aqui. Esse projétil ele vai ser lançado horizontalmente. Então existe aqui um vetor velocidade. Tá certo. Então, essa velocidade é uma velocidade inicial. No entanto, nós sabemos que esse projétil fica sob o efeito da gravidade. Então, ele está numa certa mesa ou em algum lugar, então tem uma certa altura. E o que tende a acontecer com este objeto? Esse objeto tende a fazer um arco de parábola até cair no chão ou em algum lugar. Vamos supor que aqui seja o solo, combinado? Muito bem. Pensando em velocidade, o vetor velocidade ele vai sempre sendo tangente à trajetória, de maneiras que quando chega aqui embaixo, o vetor velocidade está assim. Ora bolas. Ora bolas. Quando a gente trabalha com vetor velocidade, a gente sabe que vai ter uma relação com o eixo vertical e uma relação com o eixo horizontal, o qual a gente chama de y e x. Vou pegar esta parte aqui e vou ampliar. Então, quando a gente amplia, então nós temos aqui y e x. Quando a gente amplia esse vetor velocidade, que está inclinado, ele está inclinado de um ângulo θ. Por exemplo, com a horizontal. E daí o que vai acontecer? Nós vamos ter como resposta a esse vetor inclinado uma projeção que a gente vai chamar aqui na horizontal de Vx e na vertical de Vy. Por quê? Porque a gente não sabe trabalhar com um vetor que está inclinado. Então a gente vai decompor esse vetor. Nós sabemos, então ó, vamos lá. Esse aqui é o vetor V. Então a gente está com V0, depois aqui é o vetor V1, vetor V2, enfim. Vários são os vetores. Combinado? Então este vetor V ele vai estar atrelado ao Vx e ao Vy. De que maneira? O Vx ele vai ser a projeção desse vetor que está como cateto adjacente, portanto ele é um V cosseno do ângulo θ, enquanto que o Vy é V seno do ângulo θ. É assim que a gente vai saber o valor do Vx e do Vy. E por que disso? Bom, se nós seguíssemos uma sombra desta bola, desse objeto ao longo do tempo, então quando está aqui o objeto a gente vai seguindo a sombra, nós vamos perceber que a sombra ela vai percorrer a trajetória como se fosse um movimento uniforme. Como se fosse não, ela percorre em movimento retilíneo e uniforme. Enquanto que o y, olha, não tinha nenhuma velocidade aqui, começa a ter velocidades em y. Então, ó, aqui ele começa a ter uma velocidade pequenininha, depois ele começa a aumentar, e depois ele fica maior. O y a gente vai ter o que se chama de movimento uniformemente variado. Então, nesse caso, como é uma queda, a gente tem o que a gente chama de queda livre para o y. Então, ó, em y e em x a gente vai ter a seguinte coisa. Em x, que tipo de movimento que eu tenho? Movimento uniforme. E as equações do movimento uniforme vão ser postas aqui, com um diferencial. Qual é o diferencial? O diferencial é que a distância do movimento uniforme, ao invés de ser ΔS, nós vamos chamar de alcance, e esse alcance é chamado de d. Então, da equação que a gente tem, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, onde eu passo o tempo dividindo, vai passar multiplicando, eu vou obter o quê? Eu vou obter agora assim, ó, a distância, que foi o papel do ΔS, vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Mas qual velocidade?
velocidade em x, porque eu estou falando do eixo horizontal. E o tempo é o chamado tempo de voo, ou tempo de queda. E no y? Bom, em y, que vai estar em movimento uniformemente variado, mais conhecido como queda livre nesse momento. Bom, a gente vai trabalhar com o quê? Então, no caso do y, a gente vai pensar nessa altura que ele está caindo aqui, ó. Então, a altura, que seria o ΔS, vai ser igual a V0 em y vezes t mais a sobre 2t ao quadrado. Tudo bem? Porque eu estou caindo. Se eu parto do repouso em termos de... Se eu estou no lançamento horizontal, eu não tenho nenhuma velocidade vertical, o que vai acontecer? Essa velocidade inicial tende a ser zero. Então, nós temos aqui uma relação que diz assim: a altura que você cai vai ser igual a sobre 2t ao quadrado. Mas, ó, só um comentário. Às vezes ele pergunta assim, o objeto está aqui, ele vai cair e ele quer saber, nesse ponto, qual a altura que ele está do Sol? Essa altura que a gente está calculando é a altura que ele estava até chegar aonde ele pediu. Então, vamos supor, tem uma questão lá que ele diz que tem 10 metros. Aí você calculou a altura, deu 8 metros. Quem que é 8 metros? Embaixo ou em cima? Ah, 8 metros é em cima. Então a altura que ele te pede, quanto mais 8 vai dar 10? Aí a altura vai ser 2. Aí você fala assim, tá bom, ok, entendi isso. Tá bom. Se você entendeu isso, o ponto é, como que eu faço as questões? Ah, sim, tem mais um detalhe, né? Tem essa outra equação, que é a velocidade em y, que você vai chegar no chão, vai ser V0 em y mais a vezes t, que é o tal do vovô ateu. Esse t é o tempo de voo. Então, muitas vezes, o que é interessante, ele faz uma pergunta do eixo y, mas a gente precisa buscar o tempo de voo no eixo x. Vocês vão observar isso nas questões, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Uma esfera é arremessada horizontalmente do alto de uma casa. Então você tem ali uma esfera. Essa esfera está aqui. Ela está no alto de uma casa. E ela vai sair com velocidade de quanto? Então, ó, existe aqui uma casa, uma certa altura, que eu não sei quanto que vale essa altura, vou chamar aqui de H. E essa esfera ela vem horizontalmente e cai. Muito bem. Isto aqui é o alcance, que a gente chama. Alcance é a distância que você tem na horizontal. Segundo o seu texto, teu texto mostra o seguinte, que a velocidade com que você estava vindo era de 6 metros por segundo e o alcance, então a velocidade de 6 e o alcance era de 4,8 metros. Ok. O alcance, 4,8 metros. Repare que eu não vi nada ainda, mas a primeira pergunta é a altura da casa. Então ele me pergunta coisas sobre o eixo Y. Ora bolas. Se ele me pergunta sobre o eixo Y, eu tô ligado que eu vou precisar saber o tempo de queda. Então, primeiro, é uma pergunta que não está aqui, eu vou começar a correr atrás disso agora. Cálculo do tempo de queda. Então, ó, cálculo do tempo de queda. Então a gente tem o seguinte, eixo que eu conheço é o eixo X. Esse 6 é a velocidade em X. Então eu vou usar o voxtivo. Então quem que é a distância, né? Quem que é esse deslocamento que ele vai ter, esse alcance? 4,8. O vox vale 6 e eu quero o tempo de voo. Fazendo as contas, esse tempo de voo, 48 dividido por 6 dá 8. Então, o tempo de voo ficou igual a 0,8 segundos.
Então, esse aqui é o tempo de voo. Aí ele fala assim, no item B, no item A, qual é a altura da casa? Para calcularmos a altura da casa, eu vou usar aquela equação V0YT mais A sobre 2T quadrado. Aqui ele não fala que a gravidade vale 10, porque provavelmente no começo das questões do vestibular, ele já mostra para você que trata-se da gravidade ser igual a 10. Então, V0 é igual a 0, porque no começo eu não tinha velocidade em Y. E aí, bora fazer a conta. A aceleração da gravidade vale 10 dividido por 2 vezes o tempo. Quanto que é o tempo? 0,8, só que ao quadrado. 0,8 ao quadrado fica assim. 10 sobre 2 vezes 0,64. 0,64 sobre 2 dá 0,32 vezes 10, 3,2. Então daqui a gente tem que a altura vale 3,2 metros. Então a gente achou a primeira resposta, mas para isso eu precisava ter desenvolvido toda aquela ideia no começo. B. Qual o módulo da velocidade da esfera imediatamente antes de atingir o solo? Bom, antes de atingir o solo, essa esfera, então ó, ela fez isto aqui, e na hora que ela atingiu o solo, ela vai ter uma velocidade aqui, e é isso que ele quer saber, a velocidade geral dela, a velocidade resultante. No entanto, eu tenho uma velocidade em x e uma velocidade em y. Quem é a velocidade em x? A velocidade em x costuma ser 6 metros por segundo, porque está em movimento uniforme. Preciso, antes de mais nada, descobrir quanto que vale essa velocidade em y. Ele não me pede isso, mas eu preciso disso para resolver a questão dele. Então, bora lá. Em y eu vou usar vovô ateu. V0y mais A vezes T. Ora, como a velocidade inicial em y vale 0, a gente cancela. Dessa forma, o A vale 10 e o tempo que demora para isso tudo acontecer, 0,8. Ou seja, o VY vale 8 metros por segundo. Acabei? Lógico que não. Por quê? Porque nós estamos falando de uma somatória de vetores. Desta forma, a velocidade V corresponde à velocidade em x mais a velocidade em y. Só que tem um detalhe. O x e o y, eles são ortogonais, formam 90 graus. Desta maneira, para eu descobrir o valor da velocidade resultante, eu aplico Pitágoras. Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Nós temos que o Vx vale 6, o Vy vale 8. Esse é o famoso triângulo pitagórico 6, 8, 10. Então a velocidade quando chega é 10 metros por segundo. Vocês entenderam qual foi a sacada? Ele te pede a velocidade resultante, ele não te pede a velocidade no y. Agora, item C. No item C ele fala, o ângulo que o vetor velocidade forma com a vertical 0,2 segundos antes de atingir o solo. Bom, então quanto tempo se passou depois que ele saiu? Passou 0,8 menos 0,2, que dá 0,6 segundos. O Vx a gente sabe que é sempre 6. Falta calcular o valor do Vy. Vy é igual a V0, y mais A vezes T. O V0 de y vale 0, a gente sabe. Então, o A vale 10 vezes o tempo vale 0,6. Nós temos que o Vy também vai valer 6 metros por segundo. Isso nos faz pensar que os vetores vão ter o mesmo tamanho. Então, se os vetores têm o mesmo tamanho, 6 metros por segundo no Vx e 6 metros por segundo no Vy, trata-se então da diagonal de um quadrado, não é? E esse vetor resultante aqui, que vai estar na diagonal de um quadrado, corta o quadrado ou corta 90 graus em dois ângulos iguais. Que ângulo que vai ser esse aqui então? 45 graus. Portanto,
o ângulo que o vetor velocidade forma com a vertical é de 45 graus. Próxima questão. O ponto P, situado 100 metros acima do solo, lança-se horizontalmente uma partícula, então a gente está falando de um lançamento horizontal. Com velocidade V, nesse mesmo instante, outra partícula é lançada. Então, ó, aqui é velocidade horizontal. Aí a gente vai pegar uma outra partícula com velocidade U. A gente sabe que as duas, a pegada é aqui, ó. Elas se chocam no ponto M 4 segundos após. Então, do que é que a gente está falando? A gente está falando do seguinte. A única coisa que vai unir todo mundo é esse 4 segundos. Então, ó, o ΔT é igual a 4 segundos, isso aqui, beleza. Sabemos que o alcance, que é esse D, tá aqui, ó. O alcance é de 60 metros. Tá bom. Pergunta dele, o módulo do V. O V, essa velocidade inicial. Então eu faço o quê? Voxtivo. Voxtivo. Quem é o Vox? Não sei, é o que ele quer saber. Então o D vale 60. O Vox ele chamou de V. E o tivo vale 4. 60 dividido por 4 dá 15. Então o Vox, que é a velocidade inicial, é 15 metros por segundo. Tá aqui. Item B. No item B, ele fala assim, o módulo do U. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer o item B agora, por quê? Eu vou fazer o item C, que eu acho mais lógico. Eu quero saber a altura do ponto M. Então, presta atenção. Ele quer saber essa altura aqui, eu vou chamar essa altura de Y. E o que ele caiu, que é o que eu consigo calcular, o que ele caiu, eu vou chamar de H. Então, a gente sabe que no queda livre, H vai ser igual V0YT mais A sobre 2 T ao quadrado. Esse termo vai para zero. Nós temos que o A vale 10 sobre 2. Quanto tempo demorou para ele cair? Está aqui, ó, 4 ao quadrado. 10 sobre 2 dá 5, 4 ao quadrado 16. Deu quanto o H? 80 metros. Então vamos pensar o seguinte, ó. Ele fez isso. Se tudo aqui tem 100 e ele caiu 80, a pergunta dele é o quê? Qual a altura do ponto M? Então eu quero saber essa altura aqui, eu quero saber o Y. Quanto mais 80 dá 100? 20, né? Logo, Y vai ser igual a 100 menos 80. Y vai ser igual a 20 metros. Pronto. Cheguei na altura do ponto M. Agora volto para o item B. Item B, o módulo de U. Aqui a sacada é que tem muita gente que vai fazendo rápido e acha que a velocidade no ponto M é zero vertical. E não é, a gente não sabe disso. Então, o que a gente sabe? Bom, o que a gente sabe é que o U é a velocidade inicial, quem eu quero. Então, eu vou usar essa aqui, ó. É H é igual V0YT menos A sobre 2. Por que menos? Porque eu estou lançando ele verticalmente. T quadrado. Então, esse H é o Y. O V0 é o que eu chamo de U, que eles chamam aqui de U. Quanto tempo que eu vou estar mexendo aqui? Esse tempo aqui é o tempo de subida. Menos A sobre 2, T quadrado. Então, bora lá. O Y vale 20. Vai ser igual a U vezes 4, menos 10 dividido por 2, vezes 4 ao quadrado. Então, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 4 ao quadrado, que dá 16. Fica 4us menos 80. 80 está negativo, passa positivo, então você tem que 100 vai ser igual a 4u. Daqui o u vai ser 100 dividido por 4, que vai dar 25 metros por segundo. Essa era
a questão de número 4, na verdade. Espero que vocês tenham entendido aí. Bora para a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.